Dando continuidade à carta de Paulo aos Romanos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e o verso 10 e 12. Irmãos, podem ficar assentados mesmo, para descansarmos, amém? Encontramos? Amém? Hoje eu tive o prazer hoje de conseguir ler esse texto aqui umas 5 vezes hoje. Deixa eu ver. Estava bem tranquilo hoje meu dia. Romanos capítulo 3, verso do 10 ao 12. Diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Santíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Obrigado a Deus, porque Tu és santo, poderoso e digno, Senhor. Deus, nós vamos meditar um pouco nesse texto, Senhor. Sabemos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Nessa noite nos ajuda a minha vida, Senhor, porque eu preciso de Ti, Senhor. Tira todo o eu, toda a vaidade, Senhor, todo o ego. Senhor, como foi louvado o Teu nome, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tomar posse, Senhor, da minha vida, Senhor, e eu possa me render a Ti, Senhor. Porque grandes coisas, ó Pai, o Senhor tem falado neste altar. Por isso, nessa noite, Senhor, eu acredito que não será diferente. Fala com o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada a Carol esteve aqui falando um pouquinho da vida fácil do capítulo 2 de Romanos, né? Todo mundo ficou alegre, sorridente, né? Eu estava ali sentado ali e falei, fala mesmo, Deus. Mas eu também estava apanhando, não se preocupa não. Só que, né? Ela falou das condenações, do homem que queria ensinar o outro, mas não vivia, né? Eu sei que você que tem a pregação, está com aquela fresquinha na cabeça aí, eu não vou nem precisar pregar de novo o que ela falou. Hoje nós vamos falar de três fundamentos que o capítulo 3 de Romanos fala, né? Que é justiça, justificado, graça, redenção e propiciação. São três palavras-chave do capítulo 3 de Romanos. Quando Paulo começa a escrever aqui o capítulo 3, ele não está desvinculado do capítulo 2. É apenas uma continuação. Aí, se você ler o versículo 29, diz assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente, é circuncisão, que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que, como ela foi ministrada semana passada, da circuncisão, uma marca externa para ser reconhecido como povo de Deus. Mas a pergunta é, quando Abraão obedeceu a Deus, ele era circuncidado ou incircunciso? Então ele creu pela fé. Por isso que Paulo diz aqui, Abraão não foi justificado pelas suas obras. Abraão foi justificado pela fé porque ele ouviu e creu. Então, aqui ele começa a dizer aqui, então não adianta você ter uma marca externa, né? Você ter cara de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, andar como crente, falar como crente, mas o seu proceder não ser de crente, né? A gente fala de crente, mas de servo de Deus. Vamos mudar para servo, fica mais bonito, né? Então, muitas vezes a gente acha que encontramos as pessoas e vemos, nossa, aquela pessoa é um servo de Deus, aquela pessoa é um cara que realmente aparenta ser, né? Mas você tem que observar os frutos da pessoa. Toda pessoa que, como a Carol ministrou aqui, que se arrepende, ela dá fruto. Não fruto azedo, fruto doce, fruto bom, né? Que são os frutos do Espírito. E aí Paulo entra no 3, no versículo 3, ele está dizendo assim, qual é a vantagem do judeu? É uma pergunta que ele faz, porque havia uma dissensão na igreja de Roma, entre judeus e gentios. Quem era mais importante, judeu ou gentio? Eu já respondo para você de cara, o judeu.
Paulo escreve aqui, é o judeu. Por quê? Porque para ele primeiro veio a revelação. Para ele primeiro veio, o judeu é um povo privilegiado. Porque para eles receberam primeiro a informação de que existia um Deus. Eles receberam a promessa de que seria uma grande nação. Eles receberam a promessa que seria o povo de Deus. Então Paulo descreve aqui, versículo 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita. Aí o mesmo Paulo responde, muita. Sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos significa palavra, revelações. Tá? Às vezes a gente lê esses textos assim, que a minha tradução é um pouco diferente da sua. Então Paulo já começa dizendo aqui, a promessa foi feita para o judeu. O que Deus planejou foi feito para o judeu. Alguns deles não creram. E alguns deles rejeitaram. Mas aí no versículo 3 ele diz assim, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, né? Aí ele diz aqui, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Está citando Salmos. Então aqui Paulo começa a descrever uma situação bem interessante. Você acha que porque a pessoa não crê, porque a pessoa não tem o entendimento, não rejeita a palavra de Deus, rejeita o que Deus tem para a sua vida, rejeita a fidelidade de Deus, por incredulidade, você acha que Deus se torna infiel? Não. Quando o mundo estava sendo formado, onde estava Deus, irmãos? No céu. Trono de glória. Quando Deus formou o homem, onde Deus estava? No céu. Quando Deus acabou com toda a humanidade do dilúvio, onde Deus estava? No céu. Quando Jesus nasceu, onde estava Deus? No céu. E quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, onde estava Deus? No céu. Porque em Deus não há variação. Deus não muda segundo a circunstância. Deus permanece no trono, no controle de todas as coisas. Então, às vezes a gente para pensar e fala assim, mas por que se a pessoa não crê, o que Deus vai fazer? Deus continua santo, irmão. Deus continua poderoso. Deus continua dono de todas as coisas, dono de todas as ações e reações. Agora, porque eu não acredito, as coisas de Deus vão mudar? Só porque eu sou bonito. O branco do meu olho é mais bonito que o seu. Não, eu não vou na igreja, não vou bater palma hoje porque eu estou bravinho com Deus. Aí a gente faz aquela pergunta, quem somos nós na fila do pão? Diante da grandeza de Deus. Quem somos nós? Então as pessoas aí, Paulo descreve, você acha que a pessoa incrédula, isso vai desfazer a fidelidade de Deus? Aí Paulo mais para frente ele escreve, ainda que nós sejamos incrédulos, infiéis, Deus permanece fiel. É dele esse caráter, irmão. A gente não tira isso de Deus, é dele. Então a fidelidade de Deus, ela continua. Mas o mesmo Deus também que escreve, acho que lá no livro de 2 Samuel, se não for me engano, em algumas crônicas, não me lembro agora, está escrito, eu sei que está escrito, Deus só tem parceria, Deus só tem misericórdia de quem está perto dele, quem se afasta dele. É por sua conta e risco. É como você que tem o seu filho e fala, não vai naquela ponte. E aí o filho pega a primeira oportunidade que ele tem, ele vai na ponte. E aí acontece o quê? Ele cai.
O pai, se estiver por perto, vai lá e resgata. E se o pai não estiver perto, a graça de Deus é que Deus está sempre perto, né? Mas não é tão fácil ser resgatado como a gente imagina. Irmãos, a coisa mais difícil que tem no mundo é a gente se ficar de pé novamente depois de cair. Não se iluda. Eu vou, porque a graça de Deus, nós vamos tratar disso daqui a pouco, mais para frente. A graça de Deus é maravilhosa. Eu posso pecar à vontade, que eu vou me levantar novamente, eu vou ficar de pé. Deus vai. Não caia neste ponto do diálogo. Não caia. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ainda tem uns crentes meio problemáticos assim desse versículo ainda. E aí depois ainda cita mais ainda. O homem pode cair 7 vezes, mas de todas Deus o levantará. Só que ele esquece de ler um pequeno, uma vírgulazinha que separa esse versículo. O justo pode cair 7 vezes e Deus o levantará. Cuidado, né? Às vezes eu tenho umas pegadinhas assim que a gente fica esperto, começa a repetir que nem papagaio, ninguém sabe o que está repetindo. Então aqui, e aí Paulo descreve, porque se fosse fácil, irmãos, a gente vencer a incredulidade, quantas pessoas que já passaram por este local estariam aqui hoje? Que são desviadas. Não estou falando que foi para outra igreja, não tem problema ir para outra igreja, ninguém tem problema, não temos concorrência. Agora estou falando daquele que saiu daqui e foi para o mundo, voltou aos velhos rudimentos, quer dizer, está pior do que quando começou. E as pessoas acham que isso vai mudar a grandeza, vai mudar a fidelidade de Deus. Não vai. Deus continuará justo, santo e eterno, e no controle de todas as coisas. Mas se Ele está no controle, por que a pessoa escapou? Por que a pessoa foi? Porque a pessoa quis. Pessoa quer. Ela quis. Se ela quer, Deus não tem colocar um cabresto na vida da pessoa e puxar ela, porque ele não precisa disso. Para isso ele tem o Espírito Santo de Deus e convence o homem do pecado, da justiça e do mundo. Mas e se a pessoa não quer ouvir essa pessoa? Aí é problema da pessoa, né? De maneira nenhuma. Aí Paulo descreve: é melhor a palavra de Deus ser verdadeira e todo homem mentiroso do que acreditar no que o homem está falando. Então, tem coisas que nós temos aqui claramente que Paulo está dizendo assim: as pessoas não creem na promessa de Deus, elas se esquecem. Os judeus, quando recebeu a promessa de Deus, a promessa de Deus veio para Abraão. Abraão tinha quantos filhos? Nenhum. Uma mulher de idade. E Deus falou: eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão creu, mas o seu legado, aqueles que vieram após ele, seus filhos, netos, que são segundo a carne, muitos rejeitaram a Deus. A gente brinca lá que o povo de Israel, quando estava no deserto, era um povo ingrato, porque eles viam Deus, eles eram incrédulos, eles viam Deus, via maná cair do céu, via a água sair da rocha, via o mar vermelho se abrir, viu o rio Jordão, viu os inimigos, as muralhas de Jericó caírem por terra, e o povo não se convertia, o povo não mudava o seu coração. Mas aquele povo não tinha o Espírito Santo de Deus disponível para todos, como temos hoje na graça. Qual que é pior? Eles que nem conheciam a Deus, porque Paulo vai descrever aqui, de Adão até Moisés, quem imperou foi a morte. Porque aquele povo não conheciam a palavra de Deus, porque ela não estava escrita. Quem escreveu os primeiros 5 livros foi Moisés. Então a gente trata esse assunto e fala: mas aquele povo era um povo impertinente, um povo incrédulo. E nós também somos. Eu sou, todos nós somos. Por quê? Porque muitas vezes nós não cremos no que Deus nos prometeu. Não cremos. É simples assim. Não tem essa de, não tem, a gente não acredita. Porque se acreditasse, Jesus falou: se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas impossíveis. Nós seríamos muito melhor do que o Doutor Estranho. Mas nós não temos fé.
Então, não dá para tratar disso, né? E aí diz, mas se a nossa injustiça traz a lume, quer dizer, traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Agora Paulo está dizendo aqui, eu estou falando como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se é por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória. Porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venha bens? A condenação disso é justa. Então vamos lá. Paulo está dizendo aqui o seguinte: como é que você sabe que você está errado? Placa, proibido estacionar. Você vai lá e para embaixo da placa. Aí o guarda vem e te multa. Injustiça. Quebra o advogado. Uma vez eu tinha uma pessoa que eu conheço, gosto muito dele. Ele estacionou o carro embaixo da placa de proibido estacionar. Foi lá e arrancou a placa. É sério, irmãos. Vocês parecem, a gente fala esse negócio, parece que é brincadeira. O cara foi lá com a alicate, né? todo mecânico tem uma letra de ferramenta. E o cara foi lá com a chave em boca, tirou a chave. A placa jogou no meio das águas, né? Não estou sabendo de nada. Certo? Então, se você tem um aviso, porque nós, irmãos, só conhecemos o errado quando nós fomos avisados. Por exemplo, quem é que já foi turista aqui na cidade de carro? Já foi de carro, de turismo? Quem é que já entrou na contramão? Uma cidadinha desse tamanho, ó, Santa Catarina. Eu estava lá em Curitiba, irmãos. Entrei, quando eu vi, só vi o carro. É turista! Eu, glória a Deus. Eu entrei na cadeira desse. Eu também, tu sempre. Só que eu ainda encontrei com a polícia ainda, para variar, né? Está cada vez piorando mais, gente, você viu? Uma mini rua. Você viu o nível do negócio? Aqui em Mariporã, porque aqui em Mariporã o engenheiro de tráfego daqui, acho que não tem o que fazer. Uma semana sobe, na outra desce, na outra não vai, na outra vai e volta. Até eu me acostumar com aquela entrada do Mihara era contramão e estava todos os dias. Eu também entrei lá, quando eu vi já estava, eu quebrei ali pro lado do depósito Terra Preta e passei por baixo, mas foi errado mesmo, né? Mas mas então, quando você recebe esse tipo de informação, você foi induzido ao erro. Você não sabia que ali era contramão, você não conhecia. Ok, nós sabemos disso. Assim também é o pecado. Quando eu não sei que algo é errado, de boa, eu vou responder segundo as minhas obras. Mas a questão é a seguinte, como o diácono Alexandre ministrou aqui: quando eu peco voluntariamente, conhecendo a palavra de Deus, a minha vida está com problema. Por quê? Porque quando você peca conscientemente da palavra de Deus, por exemplo, não roubarás. Gente, precisa ser mais claro que isso. Precisa de alguma hermenêutica para me explicar para você que você não pode roubar? Não roubarás, talvez sim. Não roubarás. E aí você vê aquela caneta Bic de R$2 lá no escritório, você passa a mão dela e leva embora. Aí você fala: poxa, mas é uma caneta Bic, é um furto. É sua? Não. Né? Lá em casa, quando ele chegava com uma caneta ou um lápis que não sabia de quem era, a gente tinha um problema sério. Era um problema sério de conselho tutelar, que naquela época não tinha, para nossa sorte. Porque hoje está fácil, antigamente não tinha conselho tutelar, não. Então, o máximo que você conseguia era uma medida cautelar do seu pai, para ele te proteger, né? Caso contrário, né, tinha que se explicar. A gente chegava com brinquedo, a gente não chegava com o brinquedo todo saltitante. Da onde veio esse brinquedo? Minha mãe já perguntava: da onde você arrumou? Fulano de tal, beleza, vamos embora. Vamos lá. Vê se você pegou mesmo. Chegava lá: não, fui eu que dei, beleza. Se não fosse, você teria um problema de lá até a sua casa.
Eu peguei uma laranja de um peixeiro quando era menino. Minha mãe quase me matou tanto bater. Você não gosta de laranja, hein? Gosto, mas contrário. Isso é demais. Gosta com certa restrição, né? Por quê? Porque a gente aprende que é errado. Então, se eu sei que é errado, você sabe que é errado, não roubarás. A gente não vai roubar. Não adulterarás. Você não vai adulterar, porque é errado. Ah, não, mas espera aí, eu preciso ver a circunstância da incompatibilidade de gene e da modernidade simbiótica, cibernética. Não. Ah, eu vou me divorciar. O que a Bíblia diz sobre divórcio? Não tem divórcio. Só tem divórcio em uma circunstância. Tem o direito ao divórcio. Se houve uma traição, quebra de aliança. E se não houver? Meu amigo, se não houver, vamos fazer a oração do divórcio. O Senhor mata ele. Mata ela. É a oração do divórcio. Alguém tem que morrer para o outro ficar livre. Caso contrário, meu amigo, vai viver sozinho pro resto da vida. Você pode divorciar? Pode. Alguém proíbe você divorciar? Não, pode divorciar, fiote. Fica à vontade. Só pensa numa coisa. Se você já tem aquela poupança asilo, que você vai viver sozinho pro resto da sua vida. E a traição, ela tem que ser comprovada, né? Não é um achismo da pessoa. Aquele encasquetamento, né? Tem muita gente que fala, eu acho que estou sendo traído, por isso vou me divorciar. Tem que ter testemunha, né? Tem que ter a comprovação do ato ali, né? Não é tão assim não, né? Tipo, não, é uma traição cibernética. Ele me traiu no Facebook. Curtiu a foto da MC Pipoquinha. Se ele fez isso, bate nele. Não se divorcia, não, dá uma surra nele, porque ele está precisando de uma surra, porque, né? Não precisa disso, né? Mas é um fato, então a gente pega, não adulterarás, e as pessoas começam a arrumar subterfúgios para quê? Para se divorciar. Não, é porque é incompatibilidade de gênero, a gente ficou meio exigente, a gente já ficou meio, sabe, o amor esfriou. Ué, vai para a Califórnia, lá é quente. Vai para o Nordeste, lá também é quente, o Agreste. Para de achar desculpa besta, né? As pessoas continuam inventando termo. Mas aqui a gente quer moldar segundo a minha característica, que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. E você vai ser odiado se você falar isso para as pessoas. As pessoas não gostam disso, porque as pessoas querem ajeitar as suas vidas de acordo com a sua vontade. Essa semana eu fui ministrar lá numa igreja, na igreja do pastor Noel. Puxa, eu já me convidaram 2 vezes para pregar, porque fica importante. Gente, eu estou me sentindo uma estrela. Daqui a pouco eu vou começar a cobrar cachê. Uma coxinha já estou indo. Ele estava falando sobre a vontade de Deus, né? O que é a vontade de Deus, que cumpra essa sua vontade de Deus. Mas nós gostamos muito que Deus cumpra a vontade dele, desde que a vontade dele seja a minha. Se não for a minha, não cumpra não, Senhor. Deixa para depois, deixa que eu resolvo por aqui. Por quê? Porque a gente acha que Deus vai mudar para que o homem, para se adequar ao homem. Mas não vai. Paulo está dizendo aqui, a incredulidade, meu irmão, Deus é esse e vai permanecer assim até o final dos tempos. Eu me coloco na posição, me deixo ali na brecha, como diz o crente, e glória a Deus. Não adianta achar que porque não creu, Deus vai mudar o mundo para ver aquela pessoa. Não vai. Deus pode fazer com que ele entre dentro da barriga do peixe e vá lá para mim, mas mudar o mundo não. Eu estava vendo uma pregação. Existem 2 tipos de você ir no ID de Deus. Você pode ir de barco, que é mais confortável, né? Por exemplo, um cruzeiro, ou você pode ir de vento de baleia. Não é muito agradável, o cheiro deve ser meio estranho, mas você pode escolher. É opção tua. E aí a Bíblia vai dizer aqui essa primeira parte desse capítulo eles não creram. E aí a segunda vem que porque as pessoas não creram, as pessoas acham que vão se dar bem. Aí Paulo escreve, o que se conclui?
Interrogação. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Né? Quando você lê esse versículo 9 aqui, você vai ver que está lá no livro de Salmos. A gente olha assim e as pessoas pensam assim: eu não minto, mas eu furto. Ah, mas eu furto, mas eu não adultero. Eu faço isso, mas não faço aquilo. E vai o que furta, vai o que adultera, vai o que mente, vai os cães, vai os feiticeiros, vai os idólatras, vai tudo no mesmo lugar. Cama quente no café. Não tem. Gente, as pessoas acham, eu só falo uma mentirinha de vez em quando. Sabe aquela que eu não estou em casa? Fala que eu não estou. Essas coisas dessas. Mas você viu, fulano adulterou. Nossa, tá perdido? Fogo do inferno. E você que é mentiroso? Não, é só mentirinha. É só para salvar o casamento. Só pequenininha. Não vai mudar nada. Se ele soubesse, nossa, a vida ia virar um inferno. Né? Não existe. Tem um provérbio que diz, né, que não existe lugar onde a verdade não possa ir. Então muitas vezes a gente tem esses problemas. E aí ele começa, tantos judeus estão todos debaixo da mesma condenação. As pessoas querem achar que, eu me visto de branco no final do ano, sou da paz, dou cesta básica, vou visitar velhinhos, crianças, órfãos. Já está ótimo, eu gosto de mosquito, não mato nem mosquito, deixa eu chupar meu sangue, está tranquilo, é uma vida, eu já sou importante, está bem, eu sou zen. Irmãos, não vai, está todo mundo debaixo do mesmo teto. Assim como aquele que aceita Cristo está debaixo do sangue de Cristo, aquele que não tem Cristo está debaixo do pecado. E aí tem uma passagem aqui mesmo no livro de Romanos que diz: se você pratica o pecado voluntariamente, você é escravo de quem? Pecado. Não tem outra. Mas Paulo é muito duro com os romanos. Não, ele não é duro com os romanos, ele apenas conta o que é real. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a querer mudar o livro de Romanos, porque tem muita coisa aqui que desagrada muita gente. Aí ele diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse é Salmo 50, se não for me engano. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Olha como Paulo nos trata: inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Olha a característica do cidadão sem Cristo: a garganta dele é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, ou falam engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ô pessoa boa! A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Tem uma tradução que diz sangue inocente. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Gente, aqui Paulo está pegando pesado. Eu sei que a Carol pegou pesado, mas eu só vou continuar. Então Paulo está dizendo assim: esse povo que não conhece a Deus, as características dele estão aqui: pé veloz para o mal,
por derramação inocente, a sua língua está cheia de veneno e tem a boca dele está cheia de maldição. De vez em quando você vê uns crentes aí amaldiçoando os filhos aí. Um dia desse eu vi uma mulher chamando o filho acho que a filha dela. Acho que ela deve ter chamado a filha dela uns 35 palavrão, em menos de um minuto assim. Aí eu pensei comigo e falei, mas ela é filha de quem mesmo, hein? Porque ela xingou ela mesma. Sua filha? Eu falei, entendi. Ela é filha de quem? Da vizinha? Sei lá, não tem net. E as maldições. E aí ele vai dizendo aqui, ó, a lei só te faz o quê? Ser culpado. Não se iluda, a lei não está aí para você cumprir, porque ninguém cumpre a lei. Ninguém cumpriu. Você pode pegar a lei toda, de Gênesis, o Pentateuco inteiro, e cumprir todos os mandamentos, mas se você errar uma vírgula, você errou toda a lei. E a lei, ela tem uma coisa interessante, né? Ela fala assim, é para você calar a boca. Então quando a gente trata de lei, assim ele fala assim, olha, não tem como escapar da lei. Porque qual é o rito para se escapar da lei? Fazer obras de sacrifício. Quando Paulo escreve aqui, gente, toma muito cuidado, quando ele está falando aqui, as obras da lei não têm poder para vivificar e salvar o homem. Qual eram as obras da lei? Matar o bode, matar o novilho, e a lei sacrificial, levar o cereal, trazer os ungüentos, todo aquele rito não consegue livrar o homem do pecado. Por quê? Porque a lei só mostra o pecado. A placa de trânsito só mostra que é proibido parar. O radar só mostra que você não pode passar ali correndo. Porque a conta vai vir depois. Passou, já era. Você não tem mais o que fazer. Você é indesculpável. Já foi pego. Ao contrário da graça, que a graça te faz viver em plenitude. Você tem a possibilidade e a chance de não pecar. Ou pecar e ser perdoado. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele diz aqui, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se não tivesse lei, nós não saberíamos que era pecado. Então você poderia viver sua vida da maneira que você quisesse. Se você vai por uma ilha, isso, você sabia que se você tiver dinheiro bastante para comprar uma ilha, né? E você colocar um nome nela, seu nome Ilha Forte. A lei lá quem faz é você. Fala, aqui não tem lei. Todo mundo pode fazer o que quiser. Ou aqui tem lei, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode piscar, ninguém pode comer nessa ilha que é proibido. A lei é ele que fez. Então se você vai para lá, então é a mesma coisa quando você vai para um país estranho e você não estuda as leis. Aí você chega lá e quer fazer o que você faz aqui. Rimos bastante, todos presos. Você nem sabe, porque a lei não permite, tem umas leis absurdas. Por exemplo, lá no país asiático, eu estava lendo as leis mais absurdas do mundo. Proibido rir na segunda-feira. Vai nessa, né? Proibido rir na segunda. Não sei por quê. Por que na segunda? Não, deixa eu falar. Então a gente trata essas coisas. Então a gente só tem conhecimento do pecado. Eu só sei que eu peco porque eu tenho uma informação. Essa informação aqui me diz que eu pequei. Me diz que eu errei. E a lei não vai te trazer o alívio. A lei vai ali dar uma maquiada, cobrir, né? E aí vem o 21 e diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí Paulo começa aqui a dizer a imputação da justiça. Agora vamos falar um pouco de justiça. O que é justiça? Justiça é ser justo. O que é uma coisa justa, irmão? É como você pegar uma engrenagem que se encaixa perfeitamente. É um encaixe que você consegue fazer, que não há abertura, não entra ar, não tem nada. Então é justo. O que é justo? É justo.
Então, tipo assim, ele é o fiel da balança. O que é o fiel da balança? O fiel da balança é o que dá a precisão da balança. Então, como é ser justo? É não sendo injusto. É fácil não ser injusto, irmão? Claro que não. Até em casa nós somos injustos. É um fato. Às vezes a gente toma umas atitudes que depois a gente pensa, pô, aquela pessoa nem merecia isso. Nem precisava falar isso para ele, porque não era culpa dele. Foi outra pessoa que fez e o cara apanhou sem saber. Né? Depois a gente fala, nossa, que pisada que eu dei. Foi mal. Né? E aí ele diz, mas agora a lei, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Está falando de Jesus Cristo. Então ela não veio, Jesus Cristo não veio de qualquer maneira. Lá em Hebreus ele diz, Jesus Cristo, o tabernáculo é a sombra do que haveria de ser. O tabernáculo no deserto é a sombra de Jesus Cristo, da expiação, da salvação e da cura. E aí ele diz aqui, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, agora vai ficar bom a nossa vida, para todos e sobre todos os que creem. Aí ele põe aqui, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Deixa eu ver aqui. Por ter Deus na sua, aqui ele diz aqui, ó, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Então as pessoas que pecaram anteriormente, não foi por causa que Deus não estava vendo, não é porque Deus não estava presente, porque é pela tolerância de Deus, misericórdia de Deus. Aí a gente fala assim, mas por que aquele cara peca tanto e não morre? Alguém já pensou isso na vida? Um dia desse eu estava vendo um vídeo no YouTube, no Facebook, aqueles videozinhos que aparecem. 2 ladrões roubaram um carro, mas saíram a milhão. Eles bateram num carro, eles bateram, tinha um carro parado, eles enfiaram um carro, acho que era um Onix, parado, eles bateram e enfiaram ele debaixo de uma carreta. Acabou com o carro que estava parado, mas acabou, não sobrou nada do carro. E os 2 saíram correndo. Eu falei, se fosse eu tinha quebrado até a alma, tinha morrido. Por quê? Aí você fala, mas por que esses caras não acontece nada com eles? Está aqui. Tolerância. Deus está dando a oportunidade para a pessoa se arrepender todas as manhãs. Você fala, por que não acontece? Por que comigo de vez em quando acontecem umas coisas esquisitas? Porque é tolerância. Deus está dando a oportunidade para aquela pessoa aceitar Jesus. Cabe a ele essa decisão, porque o controle está na mão dele. Então aqui a gente vai trazer algumas coisas. Quando a gente fala de justiça, justiça é aplicar uma lei, é ser justo. Se você tem um delito, você pune o delito com aquela regra. Então Jesus aqui, como é que se combate o pecado, irmãos? Como é que se combate o pecado? Alguém já parou para pensar nisso? Está escrito. É que eu li hoje. Não faz tempo. Se combate o pecado com derramamento, sem derramamento de sangue, não tem perdão. Então aqui Deus está falando aqui, sendo justificado. Como é que se justifica o pecador? Pelo sangue do inocente. Quando a gente fala que você foi justificado, quem é que já não votou aqui e teve que justificar o voto? A gente vai, você está em outra comunidade, em outra cidade, aí você é no dia da eleição, você esqueceu, o que você faz para não ser multado naquela multa milionária de R$3? Você justifica o seu voto. O que você faz? Eu vou até um colégio, uma zona eleitoral, eu vou lá, digo, ó, eu não votei porque eu estava viajando e dou o meu motivo que eu não pude votar naquele dia. E o que o juiz eleitoral faz? Justificar.
E se eu não justifico? Pago aquela fortuna de 3 reais. E continuo normal. Mas com Deus não funciona dessa maneira. Deus está dizendo assim, como é que é a justificação? Justificação é você chegar a Deus de uma maneira que Ele não veja o seu pecado. Ser justificado. Deus sabe que você peca. Às vezes até eu sei que você peca. Mas Deus sabe muito mais. Então Deus pega e olha assim e fala assim, eu vou dar uma chinelada no Afonso. O sangue de Cristo foi justificado. Porque o sangue de Cristo nos justifica de todo pecado. Na tradução diz, nos purifica de todo pecado. Então não existe justificativa de pecado sem derramamento de sangue. Então Jesus está dizendo aqui, sendo justificado. Justificado é quando você comete algo e se arrepende e vai lá e se diz, olha Senhor, eu errei, pisei na bola, estava com muita fome e quebrei o jejum. Está se justificando. Fiz jejum e apareceu torresmo naquele dia, eu não resisti e comi. Está se justificando. Então Jesus fala dizendo assim, Pai, o Afonso, ele é meio mau, mas eu justifiquei ele na cruz do Calvário. Então todas as vezes que você vê que ele dá uma marretada lá, vê o sangue meu na cabeça dele. Porque quando, como a Carol ministrou aqui semana passada, quando Deus olha para nós, Ele não olha a gente. Ele olha o sangue de Cristo, olha a foto de Cristo, Ele vê Cristo em nós. Porque se Ele visse o Afonso, né, sem a cobertura de Cristo, a minha vida seria um pouco mais dolorosa. Né? Então quando a gente fala de justificado, é aquela pessoa que está devendo, vai lá e se acerta. Né? Justificado gratuitamente por sua graça. Aqui, quando nós estamos falando de justificativa aqui, Deus não cobra nada para nos justificar diante de Deus. O que Deus quer? Que nós creiamos que Ele veio ao mundo, cresceu, morreu e ressuscitou. É isso que Jesus fala. O critério para você ser justificado é você crer que Jesus Cristo teve ressurreição dos mortos e que Ele tem todo o poder, Ele é o Filho de Deus. Então é de graça. Quando a gente fala de graça, é de graça para mim, é de graça para você, mas para Deus não foi de graça não. Para Jesus também não foi de graça não. Quando Ele diz lá, Pai, se possível passa de mim esse cálice, não é porque era bolo prestígio, brigadeiro, não, porque o negócio seria feio. Então, a justificativa veio gratuitamente da sua graça, mediante a redenção. O que é redenção, irmão? Às vezes essa pessoa teve a redenção, ela se colocou num lugar de destaque, foi redenção, teve a redenção, subiu. Redenção significa subir, ascender, crescer. Então o que é redenção? Redenção, eu era caído, perdido. É aquela musiquinha do Abraão. Era um homenzinho torto, morava numa casinha torta e tinha uma vidinha torta, mas que um dia Cristo encontrou e a sua vida endireitou. É isso. Redenção é você sair do estado de lamúria que você tinha, de condenado, de excluído da graça de Deus, e entrar para o privilégio, para o seleto clube dos de Cristo. Então você teve uma redenção na tua vida. Você fala assim, puxa vida, eu acreditava que estava tudo perdido, eu era um fracassado, a minha vida estava indo para o buraco, mas Cristo veio e me redimiu. Isso não quer dizer que Ele não saiba das suas fraquezas e das suas falhas. Isso não quer dizer que Ele não saiba quando você vai errar. Ele sabe, mas Ele te redimiu. Ele falou assim, a partir de tal data, essa pessoa passa a fazer parte do meu grupo seleto de adoradores. E aí você fala assim, puxa vida, redenção, porque redenção é isso, é resgatado, ser tirado daquele estágio de lamúria, de miséria. Quando eu falo de miséria espiritual, que você está falando, tá gente? Às vezes eu falo, nossa, mas eu sou rico, estou bem na vida. Não estou falando desse tipo de destruição. Assim como a redenção
se levantar, voltar a ter estátua original, né? A destruição é o contrário, porque o homem pecou, como nós lemos, Paulo escreve aqui, se todos pecaram, todos estavam fora, simplesmente assim, estavam fora. E aí ele diz, agora nós vamos trazer a redenção para o ser humano. O ser humano pode ter o privilégio de falar comigo novamente. O ser humano pode ter o privilégio de ver a minha manifestação e de viver os meus milagres. Porque a gente acredita que redenção é trazer ao estágio original, é ter contato, comunhão plena com Deus, diário. Todos nós temos que ter. Temos esse direito, ou esse objetivo, ou essa condição, né? Graça. Quando a gente fala de graça, graça é favor. Favor é favor imerecido. Porque quando a gente fala assim, olha, fulano de tal foi salvo pelas suas obras. Quando você faz algo para alguém e alguém te dá alguma coisa em troca, o que é, irmãos? Alguém sabe? Tipo assim, eu convidei vocês todos para comer pizza. Eu paguei. Aí daqui uns dias, eu paguei para vocês. Aí vocês olham para mim e falam, puxa, aquele dia o Afonso pagou para mim uma pizza. Estava muito boa. Nós estamos devendo. Por isso que a obra não salva ninguém. A obra é devedor. Você está devendo. Nós estamos devendo uma visita para o doido. Certo, gente? Todos nós estamos devendo uma visita para o doido. Essa é a linha. Por quê? Porque eles nos dão café. Do bom ainda, né? Então eu estou devendo para eles, eu estou em dívida com ele. Por isso que a obra não pode salvar ninguém, porque se você fez em obra, você está devendo. E se é dever, logo não é graça, porque graça é de graça. Graça não custa nada. Jesus falou assim, eu vou dar de graça. Efésios 2,8, se não for me engano. Isso não é dom de vós, é dom de Deus, é graça, favor imerecido. Eu dou uma carona para a pessoa não esperando que ela me ajude com o dinheiro da gasolina. Um dia desse eu trouxe um rapaz lá de Parelheiros, eu trazia várias vezes. Ele fazia o mesmo caminho que eu, passava no mesmo lugar que eu. Eu falo, filho, se você me pagar, eu vou para lá. Se você não pagar, eu também vou para lá. Então para mim você não precisa me pagar nada. Não é nessa. Não, mas eu vou te dar uma ajuda porque eu me sinto melhor. Eu falei, fica a sua critério, não estou te cobrando nada não. Eu não dou uma carona para você para depois você me... Eu vou falar, ô Toninho, dei aquela carona aquele dia, você me deixou na chuva. Não, eu dei a carona para ele, você fala, me leva lá em Bragança, vou levar ele lá. Vou cobrar ele? Não. Ele vai. Ou o pastor, qualquer um aqui que precisar. Por quê? Porque é um favor merecido. Não é? Eu gosto de vocês? Gosto. São da igreja? São. Eu preciso cobrar? Não. Eu levo pessoas, às vezes eu vou para extrema, eu levo pessoas, nem conheço. Levo porque, precisa ir lá, sabe? Quanto é nada, aproveita, toma um café, joga a conversa fora. Então, favor imerecido, graça é aquilo que nós não merecemos. É algo que não está a preço. Não tem preço. Graça não tem preço, irmãos, ela tem valor. Porque uma coisa é ter preço. Tem preço o relógio, o celular, a roupa, o carro, a casa. Agora, valor tem as coisas de Deus, a graça, né? E aí Deus propôs no seu sangue propiciação. Propiciação é agradar a Deus. Fazer um sacrifício agradável. Se colocar no lugar de. Jesus se colocou no nosso lugar. Isaías 53. Foi moído pelas minhas transgressões, homem de dores. Por isso que Jesus é a propiciação. Ele está dizendo assim, olha, fui eu que fiz. Quando você vê Paulo escrevendo no livro de Atos, ele diz, eu já estou sendo entregue como libação, como algo agradável a Deus, porque eu vou morrer. Paulo já sabia disso.
Então, aqui, a quem é que fez a nossa propiciação? Jesus se colocou no meu lugar, foi o sacrifício no meu lugar. E aí a gente pensa, será que vale a pena? Eu acho que vale. Será que vale a pena acreditar que Jesus Cristo é o Senhor? Com certeza vale. Para nós encerrarmos aqui. Olha lá. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, como a Carol ministrou aqui domingo, ministrou semana passada, como é que Jesus pode julgar alguém se ele não passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas provações, pelos mesmos males que nós passamos? Teve fome, teve sede, teve isso, teve aquilo. Por quê? Porque senão ele não seria digno de jogar. O cara veio lá de cima, Deus. Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não sente dor, Deus não sente preguiça, Deus não cansa. Então como é que ele vai julgar o dia que eu estou cansado? Hoje eu não vou. Estou tão cansado, estou moído. Eu estava essa semana, foi sábado. Se você tem noção, eu estava tão cansado que eu enjeitei até de comer pizza, irmão. Você vê o nível de cansaço. Eu falei, meu Deus do céu, estou ficando, não presta mais essa vida. Não, nem para comer pizza eu fui, né? Irmãos, está cansado. Por quê? Porque eu tenho essa fragilidade, mas Deus não. E aí ele fala assim, que é daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância ou a alegria foi de todo excluída, porque a lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé os circuncisos e, mediante a fé, os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Paulo está dizendo aqui, quer dizer então que agora está no oba-oba, a vida está fácil, Jesus morreu por mim, está tudo feito, vou viver uma vida dissoluta, bagunçada, tudo quanto é tipo de coisa errada eu vou fazer, porque eu sei o que é graça, é favor imerecido. E quando eu levantar a mão aqui e falar, Jesus me perdoa, Jesus fala, está perdoado, que beleza, está tranquilo. Mas o problema é que se eu fechar o olho sem dar tempo de dizer, Jesus me perdoa, aí eu estou com problema. Então, Paulo está dizendo aqui, porventura vamos jogar a lei fora? Tem até uns abençoados por aí que diz que agora só vale o Novo Testamento, que o Velho Testamento é lei, a lei acabou, mas eles não leem Romanos. Pessoal, esse versículo aqui, vai acabar com a lei? Não, de maneira alguma. Nós vamos apenas seguir a lei, vamos fazer com que a lei se cumpra. Não a lei de obras, de sacrifícios, de holocausto, não. A lei da moral, a lei dos bons costumes, a lei da ética. Essa lei continua valendo e prevalecendo na igreja nos dias de hoje. Ela não mudou. O que mudou foi os ritos. Os ritos, sim, não tem mais valor para nós. Mas a fé, e aí ele fala assim, essa justificação serve tanto para o circunciso como para o circunciso. Porque Deus é um só. Não existe o Deus do judeu e o Deus do crente do Jardim Pereira. Não existe. Existe um Deus só, que vai justificar os dois, mediante a sua fé. Aí você acaba, nós acabamos esse capítulo 3, né, na seguinte formação, né? Qual é a importância da lei? Para nós encerrarmos. Irmãos, a importância da lei é que ela aponta para Cristo, a cruz do Calvário. Sem lei não haveria Cristo. Sem lei não teríamos um regramento, não teríamos a presença de Jesus Cristo. Então a lei ela aponta para o Calvário. Agora quem justifica o homem, aí é o Calvário. A lei está dizendo assim, olha, eu sei que até que a ideia é boa, mas não consigo levar. Mas haverá um.
que a lei está apontando, que este sim, como escreveu Moisés lá no livro de Deuteronômio, se levantará no meio de vós, ó Israel, um profeta, a esse sim ouvireis, dele virá o cetro da justiça, juízo e salvação. Ele estava falando de quem? Jesus Cristo. Foi Moisés que escreveu isso, tá? Por isso que a lei aponta para Cristo. Toda a palavra de Deus vai apontar para Cristo, desde Gênesis 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Isso aí João fala. Aí você vê em Gênesis 1:1 fala: no princípio a terra era sem forma e vazia, e aí Deus falou: haja luz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Então tudo isso aí aponta para Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Então a lei, ela é importante sim. E para nós encerrarmos aqui o dia mesmo, faltou só um aqui. O que é ter medo? As pessoas morrem com medo, né? Tem gente que tem medo. As pessoas vêm para a igreja com medo de ir para o inferno. Não, você tem que vir para a igreja com vontade de ir para o céu. Vai para o inferno, você não precisa ter medo de ir para a igreja, não. Eu vou para a igreja porque tenho medo de Deus. Hã? O que Deus fez? Beliscou você? Bateu em você? Porque a gente só tem medo de quem faz mal para a gente, né? Eu acho que é isso, né? Na escola tinha aquele malvadão lá, a gente nem queria ficar perto dele, porque ele queria bater, queria zoar a gente. E Deus? Eu tenho medo de Deus. Não, você não tem que ter medo, você tem que ter temor. Medo, irmãos, te afasta das pessoas. O pai que o filho tem medo, o filho não conversa com o pai em certas circunstâncias. Não conversa com a mãe, porque ele não tem respeito, ele não tem temor, ele tem medo. Ele sabe, se eu falar, meu pai vai virar no saci. Não, a gente tem que ter temor. O que é um pai que a gente tem temor? A gente tem liberdade de falar com ele, saber que ele vai nos compreender e vai nos entender, e se for preciso vai nos corrigir. É isso que Deus está falando. Tenha temor. Temer é isso. É não ter medo. Medo significa distância. Medo é o primeiro demônio que se tem na história da Bíblia, né? Eu já falei isso aqui uma vez, né? Que o medo é o primeiro demônio descrito na Bíblia. Quando o homem abriu seus olhos e viu que estava nu, o que ele teve? Que Deus falou o que para ele? Quem te falou que você está nu? Você tem medo do quê? Medo de Deus? Se você conversar comigo todo dia, é que nem você, aquele cara que fica. Você não, eu sei que você não faz isso. É aquele cara que deve para outro, né? Ele é amigo, já fica devendo, aí vem lá em cima e passa por baixo. Né? Tem medo de encontrar ele, mas não é por causa dele, tem medo que está devendo. Então o medo nos afasta de Deus porque quando nós estamos devendo. Mas o sangue de Jesus Cristo, mesmo devendo, nos aproxima de Deus. Isso é muito bom. Amém? Vamos para casa? Vamos colocar de pé? Aleluia. Avisando que amanhã, quarta-feira, a nossa